Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título O Princípio da Autoridade Angelical. Hoje nós estudaremos um pouco sobre os anjos e as suas atribuições. O fundamento da nossa revista está baseado em Hebreus, capítulo de número 1, no versículo de número 14, que diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores que são enviados para servir todos aqueles que irão herdar a salvação? Hebreus 1,14. As nossas referências bíblicas estão lá no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 9, do versículo 6 ao versículo 9. Nós não estaremos lendo, mas os irmãos podem ler em suas casas, nas suas revistas. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados nesta previsão. Lembrando, irmãos, que é apenas uma previsão. Nós estamos aqui apenas para fazer um resumo desta lição que será ministrada no próximo domingo. Então, nós temos por objetivos gerais, o objetivo geral dessa lição é refletir sobre a hierarquia angelical e as suas funções. Os objetivos específicos são mostrar o quanto os seres angelicais são submissos e fiéis e obedientes no cumprimento de suas missões. E também nós vamos entender que, para o fato que há embates entre anjos fiéis e anjos caídos, como vistas a atender os interesses do reino de Deus na terra. São os objetivos da nossa lição, a qual nós alcançaremos na lição a qual nós estamos estudando. A nossa introdução diz que, como já foi dito antes, Deus ele é a autoridade máxima e absoluta, mas aprove a Deus criar seres com variadas qualificações e níveis de autoridade para governar o céu e o universo. Esses seres são querubins, serafins, arcanjos e anjos, até onde a Bíblia nos informa. Então, irmãos, na lição de hoje nós vamos estudar apenas um pouco daquilo que é chamado na teologia de angeologia. É a doutrina que fala acerca dos anjos. Nós não iremos nos aprofundar muito nesse assunto, até porque o tempo não nos permite e é um assunto muito delicado, a qual nós devemos tomar cuidado, prestar bem atenção no que o texto está dizendo para não haver interpretações errôneas, como muito tem acontecido, especulações, imaginação das pessoas. Então, nós vamos aprender um pouco sobre estes seres fantásticos que foram criados primeiro que os homens. Tópico 1 diz assim: a submissão à autoridade divina. Tópico 1.1 diz assim: a estrita obediência. A obediência incondicional à vontade de Deus, do Pai, e também a hierarquia a quem pertence. É qualidade básica da conduta angelical. Os anjos obedecem rigidamente os princípios fixados pelo Pai para reger os mundos. Não há quebra de princípios, e isto preserva a ordem, a paz, a harmonia, a alegria, a justiça e o amor divino. Isto não significa que eles sejam como robôs, sem a liberdade de pensar, de decidir. Ao contrário, eles são seres pensantes e sábios, e nos contextos bíblicos nos dão inúmeras demonstrações que eles são livres para adotar
algumas condutas adequadas dependendo da situação a qual lhes foram confiadas. Então aqui nós temos já que os anjos são seres obedientes à vontade de Deus. Eles não quebram princípios, eles não quebram aquilo que foi predeterminado por Deus para cada um e a sua função. Tópico 1.2 diz assim: a fidelidade e a autoridade. A fidelidade tem a ver com a obediência aos detalhes de uma missão, não permitindo que a liberdade de tomar decisões seja extrapolada. Essa fidelidade garante sua autoridade para executar a missão. Há perguntas que os anjos não são autorizados a responder. Lá em Daniel, capítulo 12, Daniel fica espantado com as revelações que ele recebe sobre os acontecimentos que haveriam de vir sobre a terra. E ele questiona o anjo e pergunta: quando vai acontecer isso? Em qual tempo? E o anjo: olha, Daniel, o que você precisa saber e o que eu estou autorizado a dizer é que essas palavras estão seladas, elas irão acontecer, serão realizadas, serão mostradas no tempo oportuno, mostrando que os anjos só fazem aquilo que lhes é permitido e revelado por Deus. 1.3 A sabedoria angelical. Os anjos são muito sábios, suas aparições, mensagens, diálogos que eles mantêm com as pessoas demonstram o quanto são profundos conhecedores das Escrituras. Suas respostas às perguntas são claras, curtas e diretas. Eles também adotam decisões importantes, como a mudez de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1. Também são enviados para pessoas e autoridades, mesmo as ímpias, para orientação ou incentivos, como no caso do anjo que apareceu a Daniel, que ele o encorajou, animando ele, quando o rei Dário estava ali no seu reinado. Está lá em Daniel capítulo 11. Então, falando sobre a sabedoria angelical e como eles agem, e como eles têm poder de agir. Então nós temos que ter em mente que os anjos do Senhor, eles têm as suas limitações, mas eles também possuem o seu poder. No caso de Zacarias, o anjo Gabriel, ele aparece ali, fala com Zacarias, pai de João Batista, e diz: olha, sua esposa Isabel gerará um filho. E aí ele questiona o anjo: porque você não acreditou na minha palavra, ficará mudo até o nascimento da criança. E assim ocorreu até o dia em que João o Batista nascera. Então nós vemos aqui sobre algumas atribuições dos anjos do Senhor. O tópico de número 2. A submissão hierárquica. Querubins e serafins possuem características muito semelhantes, percebida entre as descrições dos serafins feitas por Isaías no capítulo de número 6 e por João em Apocalipse capítulo de número 4. Os querubins feitos por Ezequiel em Ezequiel capítulo 10. Uns e outros possuem 4 rostos e estão envolvidos com a glória de Deus. Os querubins são vistos com 4 asas, enquanto os serafins são vistos com 6 asas. Os serafins são cheios de olhos, já os querubins, esses olhos não são vistos. Eles são vistos, em rodas que os seguem. Serafim significa nobres ou afogueados. Nos relatos bíblicos, eles aparecem adorando a Deus ou manifestando a sua glória. O nome querubim não tem significado definitivo. As pequenas diferenças se justificam por causa do alto valor simbólico de suas aparências.
são vistos muito próximos de Deus e parecem ocupar a mais alta patente entre os seres criados. Suas funções e semelhança sugerem que são a mesma criatura. Então aqui vai falar um pouco sobre querubins e serafins. Vai falar de algumas atribuições, de algumas características de cada um. Isaías olha o trono de Deus, vê ali os serafins com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos, 2 voam até a altura a qual lhes é permitida, e um diz ao outro: Santo, Santo, Santo. E isso eles falam por toda a eternidade. Já os querubins são vistos de uma forma diferente. Isaías vê de uma forma, Ezequiel vê de outra forma, e João lá no Apocalipse também o vê eles de outra forma, mostrando que há algumas peculiaridades em cada um, mas que demonstram que são os mesmos seres. Então, não temos muito que nos sair do que o texto já nos proporciona. Amém? Vamos aqui para o tópico 2.2, Arcanjo. Este título é atribuído a Miguel, indicando sua soberania ou autoridade sobre os anjos. Ele é chamado de príncipe, consta que ele liderou uma batalha no céu contra Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 12. Apesar de só Miguel ser chamado de arcanjo, Paulo também fala sobre uma voz de um arcanjo na futura vinda do Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que pode ser outro com função diferente. E aqui também vai falar sobre o anjo, apesar, tópico 2.3. O anjo, apesar de significar mensageiro, os teólogos incluem os querubins na categoria, ainda que não se vê na Bíblia eles exercendo função de mensageiros, nem tampouco são chamados de anjos ou arcanjos. Irmãos, aqui vai falar um pouco sobre arcanjo. O único arcanjo que é dado nome é Miguel. A palavra arcanjo, no grego, ela vem de arque e ângelos. Arque significa primeiro. Possa ser que esse título de primeiro seja de primeiro em hierarquia, aquele que está acima, né, de todos os outros seres celestiais, ou arque de primeiro a ser criado, a primeira criatura a ser criada, porque nós cremos que, como diz Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, no versículo 16, que diz assim: e tudo foi criado nele. E nele quem? Em Cristo. Quer tronos, principados, potestades, seres espirituais. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que ângelos, ou o arcanjo, ou o primeiro anjo, ele foi criado para uma obra específica. Amém? Então, arcanjo, ou primeiro anjo, ou arcanjo, como nós conhecemos, é um anjo de guerra. É um anjo que foi separado para Deus com a função de guerrear, de ser aquele que lidera exércitos. Não elimina a questão de outros anjos terem esse poder. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia anjos também fazendo este papel. Então o anjo aqui, ele significa mensageiro, aquele que traz a mensagem, mas também não anula que ele possa ser também um anjo que lute. Amém? Para a gente ter um pouco do entendimento aqui, vamos lá. Aqui já está no tópico
no tópico 3, vai falar sobre a função dos anjos. Os serafins e os querubins e o louvor. Está no tópico 3.1. O 3.2 está os arcanjos e as batalhas espirituais. E o tópico 3.3 vai dizer sobre os anjos mensageiros, mostrando a função de cada um. Vai dizer que o tópico 3.1 diz assim: como já foi dito, os serafins podem ser os mesmos querubins. Aparecem nas escrituras conduzindo louvores, contínuos a Deus. A indicação que eles dirigem o louvor no céu. Tem aquela ligação que Lúcifer, ali o querubim ungido, era um líder dos seres que louvavam a Deus. Isso cabe para uma outra oportunidade, mas na visão de João, ele descreve o louvor feito por 4 seres. Aí nós vamos ver as mesmas semelhanças com que Isaías vê, com que Ezequiel vê. Então vai trazendo aqui que eles são ministros que ministram louvores a Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Amém? Então aqui vai falar sobre isso, as atribuições deles, de louvarem a Deus. Está lá Isaías 6, quando ele diz assim: e viu que uma multidão, Isaías 6 vai falar que eles possuíam 6 asas. As asas, 2 tampavam os pés, 2 os rostos e 2 voavam até ele. E eles cantavam: ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em Apocalipse capítulo 5, João vê milhares e milhares de anjos cantando também, exaltando o nome do Cordeiro. Eles estavam num louvor estrondoso na eternidade. Então, diz que ele está ali louvando, os serafins, os querubins estão louvando a Deus. O tópico 3.2 vai falar sobre as batalhas espirituais, os arcanjos. Porque, irmãos, a Bíblia só fala o nome de um arcanjo, que de fato é o arcanjo Miguel. Mas nós não podemos e nem devemos excluir a existência de outros arcanjos, porque inúmeras vezes vai falar Miguel, um dos primeiros príncipes. E se há um primeiro príncipe, que é Miguel, também existe os príncipes das trevas, que são chamados de quê? De principados. Principados, a palavra no grego, principados, tem o mesmo significado de arquê, primeiros. Então, principados das trevas quer dizer que eles são arcanjo das trevas. Então, por mais que não fale os seus nomes, eles estão também do lado das trevas. Caíram junto com Lúcifer, caíram junto com a antiga serpente e perderam assim o seu lugar de honra nos céus, mas continuam nas suas dominações espirituais. Lembra do episódio que Daniel ora por 21 dias? O anjo vem trazer a mensagem, só que ele é impedido pelo príncipe da Pérsia de trazer a mensagem a Daniel, até o dia em que Deus autoriza. Olha só, irmão, como é interessante isso. Porque foram 21 dias Daniel orando. Quando o anjo Gabriel chega a trazer a mensagem a Daniel, ele diz: Daniel, servo muito amado, a tua oração, ela foi ouvida desde o primeiro dia e a resposta já vinha, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia de trazer a mensagem, até que Deus ordenou que o arcanjo Miguel viesse
abrisse espaço para que eu trouxesse a mensagem. E assim ocorrera. Nós temos que saber, irmãos, que cada nação tem o seu principado do bem e do mal. Há um arcanjo que toma conta da nação de Israel. Esse arcanjo é o arcanjo Miguel. Há também um arcanjo das trevas que luta contra Israel. Vemos aqui o príncipe da Pérsia, o que tinha poder sobre a Pérsia. Ele dominava aquela região. No Brasil tem um principado, na Europa, no Ocidente, no Oriente, todas as nações há um principado. Por isso há uma batalha espiritual espalhada em todo o mundo. Então, isso vai nos mostrar que o mundo espiritual, ele não dorme em nenhum momento. Ele está em constante batalha e nós estamos no meio desta batalha. E Deus é quem nos protege de sermos atingidos por esses seres espirituais. Aqui tem o tópico 3.3 que vai falar sobre os anjos mensageiros. Considerando da glória e o resplendor, o anjo apareceu a Daniel depois de 21 dias. Nós vemos ali, ele aparece a Daniel, traz a mensagem, porque os anjos são mensageiros do Senhor. Eles trazem mensagem. Foi o anjo do Senhor que trouxe a mensagem a Daniel. Foi o anjo do Senhor que trouxe a mensagem a Maria. Foi o anjo do Senhor que trouxe a mensagem a Zacarias. Foi o anjo do Senhor que serviu Jesus. Foi o anjo do Senhor que deu livramento a Paulo e Silas na prisão. Foi o anjo do Senhor que trouxe a liberdade de Pedro na prisão. Foi o anjo do Senhor que fez grandes feitos acerca do povo de Deus. Então nós vemos aqui que os anjos, além de serem mensageiros, eles fazem também outras funções. Por isso que nós não podemos fechar dizendo, o arcanjo guerreia, o anjo traz mensagem, o querubim e o serafim só louva. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles têm funções específicas, mas não é apenas isso que eles podem fazer. Aqui nós entendemos que eles têm as suas funções específicas, cada um no seu lugar determinado por Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. A nossa conclusão diz assim: as hostes angelicais cumprem missões divinas, sendo grande parte designada para a terra, a fim de servir a Deus, em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Há evidências que crianças têm anjos da guarda, assim também como os cristãos adultos. Então, irmãos, aqui nós vemos algumas nomenclaturas, aos anjos, aos seres celestiais. São arcanjos, serafins, querubins. São seres que foram criados por Deus. Cada um com a sua função. Cada um com a sua missão predeterminada por Deus. Mas todos eles são poderosíssimos. Por quê, irmãos? Não é porque o arcanjo ele é de guerra que ele apenas guerreia. Ele também faz outras funções. Ele vai soar uma trombeta, um som, um alarido de arcanjo. Então nós vemos que também ele é alta função. Os serafins, os querubins, eles estão envolvidos no louvor, mas lembra quem Deus colocou lá nos portões do Éden para que o homem não retornasse lá? Lembra também quando Deus ordena a destruição de Sodoma e Gomorra? Os anjos, que são mensageiros, quando eles levam a mensagem a Ló e sua família, eles não apenas se detêm na mensagem, eles cegam aqueles homens que estavam à porta de Ló. Eles saem da cidade guerreando a favor
da família de Ló. Nós vemos também que quando Gabriel ele tenta trazer a mensagem a Daniel e ele é impedido pelo príncipe da Pérsia, não é que ele não poderia lutar, porque ele poderia lutar também, porque ele também teria esse poder de lutar. Só que não era função de Gabriel lutar. Ele se deteve na sua função, que era de trazer a mensagem, até que Deus ordenasse a vinda de Miguel para batalhar e abrir caminho para que ele passasse. Nós vemos também que lá no finalzinho, lá no livro do Apocalipse, é o anjo do Senhor que lança aqueles que vão para o lago de fogo. E ele lança quem primeiro? Lança o anticristo, ele lança o falso profeta, e ele também lançará a Satanás no lago de fogo. Nós vemos que os serafins, eles também têm outras funções. Nós vemos que cada um foi determinado algumas funções para eles, mas eles também podem fazer outras. Nós vemos, e uma grande maioria, ou a maior parte dos teólogos vão dizer que foi o anjo Gabriel que feriu Herodes. E ele posteriormente morreu de bichos, comidos por bichos. Nós cremos que os anjos do Senhor, eles têm poder, porque é eles quem nos guardam, irmãos. A palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas, a saber, Satanás, ele anda ao nosso derredor, caçando a quem tragar. Por que ele anda ao nosso derredor? Porque ao nosso redor há anjos do Senhor nos protegendo. Sabe quantos livramentos que você não já sofreu na vida? Quantos ataques você não já sofreu na vida? E quantos livramentos Deus não te deu através dos anjos que Ele manda para lhe guardar? O salmista vai dizer que Ele vai enviar o anjo para que nós não tropecemos em pedra alguma. É Ele que envia o seu anjo à nossa frente. É Ele quem dá ordem aos anjos a nosso respeito. Se eu e você estamos de pé, é porque Deus ordenou uma palavra a nosso respeito e os anjos do Senhor estão nos protegendo. Lembre-se, toda vez que você está angustiado, sofrendo uma opressão, um ataque das trevas, clame a Deus. Peça a Deus para enviar socorro do alto, e Deus enviará certamente os seus anjos, e os principados e as potestades e os seres espirituais da maldade serão certamente derrotados pelos anjos do Senhor, que guerreiam todos os dias, 24 horas por dia, por mim e por você. Por isso nós podemos descansar, porque estamos guardados por Deus através dos anjos, a qual Ele dá ordem a nosso respeito. Amém? Aqui nós ficamos na lição de número 3. Os irmãos participem da nossa escola bíblica dominical. Lá será expandido mais este assunto, e não deixe de estudar a nossa lição. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.